que pensam que os carros não conseguem chegar aqui. Este deve ter sido o primeiro a vir aqui. Se não foi o primeiro, foi o segundo atrás do tio Truca. Mas mostra isto, continua a ser um cruzador de terras e vai até o fim do mundo. Portanto, não tenham medo de pôr os vossos carrinhos de luxo na mata, porque eles são bem capazes. E para aqueles que duvidavam que eu tinha coragem, cá estou. Tadã! Quantos furos? Olha, esse carro já ficou, sem exagerar, aí com uns 5, de 5 a 7 pneus foram a vida. A maior sucata que vem connosco. Já saiu com a certeza de que chegava cá? Não, Ok. nunca pensei. E devo-vos isso a vocês dois estar aqui agora. Assim tinha ficado em Mabinga. Como é que um patrão consegue subir para cima de um tronco em alta velocidade? Como um gajo não estava a ver, eu quase dizia que era por causa da cuca, mas não, era por causa do povo. Ah, pronto. Estava a testar muito bom. Sim. O tronco entrou aqui em grande velocidade, ok? Vai, está na frente, explicar. Grande velocidade o tronco, vem por aqui, ficou aqui, vou aqui por baixo, 4 rodas no ar. Pronto, deu um belo beijinho numa árvore, uma bela carícia, partiu o farol, partiu o para-choque, empanou a roda, furou o pneu. Finalmente chegamos na Jamba. Nós estamos na Jamba. Que horas são? Alguém tem aí horas? 16 horas e 20 minutos. Chegamos na Jamba às 16 horas e 20 minutos. Pá. Vamos, rapaz. Como é que estás a ver isso, rapaz? Tá cuiá, mano. Olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui. Como é que tá? Tá cuiá. Mas eles são craques, não caem, mano. Eu estou bem, obrigado, meu. Tá tudo tranquilo? Não, tá, meu. Olha, acordamos. Aqui o dia nasce mais cedo. Acordamos, meu, pudemos arrumar as coisas. Fizemos já o pequeno almoço. Meu, tranquilo, estamos sem pressa. Não é? A gente, é bem verdade, saiu com uma data. Mas fomos improvisando. Sem pressa, vamos em direção à Jamba. Vamos ficar lá 1 ou 2 noites, a gente vai decidir. Meu, Se for uma melhor. rumo à Namíbia, meu. Sem pressa. Sem pressa. Todo mundo veio com tempo o suficiente para gastar nessa caminhada. Ricardo, esta foi a nossa segunda noite cá no Parque do Luiana. Qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo destino? Jamba. Vamos para Jamba. Vamos atravessar o parque novamente. Vamos ao posto de controle. Seguir para a Jamba. Vamos fazer cerca de mais 150 a 200 km. Previsão de chegada a Jamba? Não temos. Não há previsão. Mano, Devido aos imprevistos que acontecem durante a viagem. Não são os imprevistos, é esta estrada. O pessoal aqui não tem bem noção do tempo e do espaço. É muita areia. As nossas médias estão a rondar os 15 km, a média de 15 km por hora. A média não é alta. Então, 15 km por hora, estamos a prever lá por volta de umas 8 horas para chegar lá. 8 horas até chegar à Jamba. Quanto tempo ficaremos na Jamba? Vamos ficar 2 dias. 2 dias na Jamba. O que é que de atração teremos na Jamba? Bom, a Jamba tem a parte histórica da UNITA, do Sabimi. Vamos visitar a casa do Sabimi. Também tem uma parte onde tem animais. Vamos conhecer aquela zona. A nível do Parque do Luiana, o que mais lhe impactou? Meu, é os animais. Meu, e a quantidade de animais agrupados. A gente viu muito búfalo. Eu pessoalmente vou falar por mim, nunca vi tanto búfalo. Assim, nunca vi tanto elefante, meu. Eu fiquei impressionado com a quantidade. Vimos outros bichos. Eu nomeei este justamente por ser impactante. Porreiro, a malta por onde passou, a malta do posto fronteiriço, meu, tranquilo. Aqui onde a gente ficou no Sacha, porreiro, a malta interagiu bem, com fraternização, fomos até o bico. Fixe mesmo. Tivemos 2 noites cá no Parque do Luiana. Afirmativo. O que mais lhe impactou? A paz deste lugar e a diversidade imensa de vida selvagem. Vamos para Jamba. O que é que esperas ver na Jamba? Bem, eu espero poder ver e experimentar, viver um pouquinho a história mítica da Jamba, por ter sido um bastião da UNITA, nomeadamente do Savimbi, o seu quartel-general, okay? E ter um bocado de contato com a nossa história, a nossa guerra civil, o desentendimento entre irmãos, e tentar
captar um bocadinho daquela energia e aprender um pouquinho mais, em vez de ver só na televisão e nos livros, estar lá em loco, pés na terra. Olha, fiquei extremamente admirado de ver a quantidade de elefantes. Búfalos, já toda a gente sabe que este parque é a matriz dele, é ter búfalos. Agora, elefantes, nunca pensei ter tantos elefantes e mesmo pesadotes. Vimos pequeninos, vimos médios, mas tu melhor que ninguém, como tens o teu olho aéreo, pronto. Segundo, muita areia, como tudo. Terceiro, o bico de Angola foi uma conquista. Derivado aos carros, derivado das dificuldades que tivemos, a logística excelente, foi mesmo um jogo de equipa. Em relação a agora ao que vamos a outra matriz, que é ir ao quartel ou não, à cidade matriz da UNIT. Nós não somos políticos, mas somos homens da história. Falar em história, acompanhando o blog do Primata, começam a saber mais umas coisas da história de Angola, verdadeira. Não é aquela história de livrinhos de meninos da escola. O que esperas ver na Jamba? É só as ruínas, a Jamba, qualquer europeu, qualquer ocidental, o que é que Jamba? Já nós sabíamos. Agora não sabemos o que é que tem. Epá, foi o descanso meu e o sossego. Estávamos a precisar. O nosso carro teve aqui umas avarias lixadas, estamos sem ar-condicionado, muito calor, muito frio, mas aqui foi porreiro porque deu para descansar. Fomos passear o final de tarde, vimos muitos animais, epá, satisfeito. Carro arrumado, carro limpo. Epá, eu a Jamba, a minha melhor preocupação é resolver o problema dos meus 2 pneus, porque eu tenho os 2 pneus furados. Eu não tenho pneu de socorro neste momento. Quando resolver esse problema, para não ter que prejudicar o grupo, epá, então aí poderemos ir ver lá aquela parte histórica, ver o que é que se passou aí. Exatamente. Sabendo. E França, qual é a nossa previsão de chegada à Jamba? Se não houver muitas paragens pelo caminho, podemos fazer 4 horas no máximo. Para a verdade, 7 horas! Não, falar a verdade, falar a verdade, pelo que os donos da área dizem, Não faz isso, que com mais vão 6 horas. Carros pequenos deviam fazer 3 horas, porque eu achei para 4. Já vê? Mas é o caminho que nunca passei. Acredita que em 4 horas estamos na Jamba? Se não marcharmos com preguiça, vamos fazer isso. Tá bem. É. Tá bem. Vamos fazer isso. Tamo juntos. Fala, Que frase? Quantas horas para chegar na Jamba? Na Jamba, eu achei daquela maneira que devíamos chegar 4 horas, desde que não tenhamos muitas paragens. Está a ver? Porque a partir daqui já, até aqui fizemos quantas horas? Só agora que temos 1h30. Só agora que temos 1h30. Agora não temos 1h30. Andamos bem. Se andarmos mais por fora, não andamos. Não tivemos muitas paragens. Vamos conseguir aqui em Jamba menos de 5 horas. Quantas horas até a Jamba? 7 horas, mano. Cada se divide os problemas. 7 horas é muito. 7 horas é muito. 7 horas é muito. 7 horas é muito. Ela acredita sempre que vamos chegar em 5 horas, mano. Não, menos de 5 horas vamos. Vamos? Sim. Tá bom. Isso é 1h30. Acha descanso. 20 km, 1h30 não é muito. Isso é 20 km? Sim. Tu França é uma peça. Estamos aqui parados por quê? Não, por causa das altas temperaturas, aqui a caixa de tração aqueceu e vamos parar um bocadinho para arrefecer, que é para continuar o caminho. Graças a Deus o gafanhoto não está dando problema. Não começa mais assim. Está furado, como não começa mais assim? O que aconteceu? Está furado. Ele do centro não está furado. Furou! Tá aí. Está ficar chateado. Cuidado só sair na estrada. Aqueles que pausa, fura pneu, não dá mais vendo bater. Avisaste e ele ficou chateado. Conta, Vitor! Como te sentes, Conta, Vitor? Vamos chegar dentro de quanto tempo? 7 horas.
Quanto tempo? Ontem tinha informações que isso levaria 3 horas. 3 horas. Quem deu essa informação? Quem deu? Depois, mais tarde, 6 horas. Quem deu essa Depois informação? que não, agora tem que ser. São 7 horas. Olha aqui, estamos com problema no pneu, problema na caixa. Que como? 7 horas, chefe. Vão ser 7 horas. 8 horas, mano. 8 horas. Vamos ter aqui lá cheios hoje. Olha, podemos sair com horário, mas depois esquece. Esquece mesmo. Mas estamos a nos divertir, está fixe. O mais importante é a diversão. Aturar aqui uns camaradas chatos aí, mas na boa. E depois estamos a viajar com a Prologue, meu, 5 estrelas. É uma equipe de tirar Chapéu. o chapéu. Os homens da Prologue são operativos. Operativos. Respeito por eles, hein? Vamos ser francos. Se não fossem os homens da Prologue. Estávamos no Quito Carnaval. Não era fácil. Estes homens conhecem a trilha toda aqui. Eles conhecem a trilha toda. Se nós viéssemos com o GPS várias vezes os satélites caíram. Eles conhecem tudo. Ou então tinha E toda a situação que se dá, antes até do motorista sair para resolver o seu problema, já estão lá antes. Não sei, meu, qual é o feitiço desses gajos, mas Eu acho que eles são O senhor Vitor só furou mesmo, sabe o quê? Porque ele está pondo na cabeça que vai furar, desde lá de cair. Vai furar. É feiticeiro! É só isso. esse é o mais chato, como vocês ouviram, é o gajo mais chato. Não, acabou. Não, tá aqui. Esse tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô com moço. Conta, Vitor. O pão acabou, vais fazer pão essa hora. Não, temos farinha, não há problema. Vai fazer o quê? Temos farinha, temos fermento. Esse pneu não é muito top para entrar neste carro. Eu vou morrer, Não, pessoal, vai ser positivo. Temos pão, temos fermento, temos farinha. Não, cotas. Temos carne, temos gengibre Não, da tá bem, tá bem. balinho. Foi bom. O pneu furar, sabe o quê? Dá mais tempo do carro arrefecer. Quando disseram ao Cota Vitor que o pneu furou, ficou chateado. Ele nem está a acreditar que o pneu dele está furado. Esse pneu aqui tá velho, mas vai aguentar melhor do que todos que estão aqui. Tá vendo, né? Esse pneu foi comprado em Mavinga, gasto, mas vai chegar em Luanda esse pneu. Vai chegar em Luanda. Perdemos de vista o nosso pessoal, só da caravana. Vamos levantar o drone. Não, os que estavam a falar para acelerar estão agora aí. Ficando atrás. Não sei se Agora eles vão para acelerar. Se houve alguma avaria, o que houve, mas vamos seguir com o drone. Saber a localização deles. Têm mãos rádios. Nós é que não. Eles se perderam, foram à esquerda. Pega só aí, faz favor. Tem uma picada lá frente à esquerda. Não tem, meu. Então eu vi sozinho. A picada é a única que traz aqui, não tem outra picada que vai em outro lugar, mano. É a única picada. O Vitor e o Se tivesse outra picada, nós nem estaríamos aqui, nem o Cota Vitor estaria aqui. Eles estão a dizer vão perder. Eu só estou chateado com este calor que estamos a andar. Mas olha, este calor tem uma coisa boa, é para toda a gente. Aí está ele, o verdadeiro! Segue o trilho também. Segue o trilho. Estão lá. Estão a vir.
Foda-se, o drone é top, meu. Estão a 1 km e 60. Foda-se, o drone é top, meu. Não, olha, o nosso resgate, sim senhora. Nosso resgate? Está muita lombinha. Oi, manda-lhe bocas agora. Pessoal, estamos à vossa espera há quase 1 hora, meu. Chefe Ricardo, está tudo bem aí atrás? Hoje vais desviar um bocadinho a pressão dos pneus para não sentir tantas lombras. Ah, ok. Estamos aqui um bocadinho à frente, ainda são mais 700 metros, estamos aqui parados. Vamos ver pelo quê? Pelo radar. Vamos ajudar a tirar o ar do pneu cota, vem isso aqui. Passei por cima da minha blindagem. Caiu a blindagem. Desapertou o sapo. Desapertou a blindagem. Desapertou a blindagem. No rádio, nada. Desapertou a blindagem. Passei por cima dela. Aquilo é chapa de 4 mm, mandei um pulo, fiquei a partir da caixa. Faltam-nos 24 quilômetros. E estamos chegando daqui a 1 hora. Eu, quando chegar, eu acredito. Quantas vezes já ouvimos isso? Conta, Manel só vai dar a previsão dele quando a gente chegar. Exatamente. Não faço a mínima ideia. O Ricardo é que passou à frente. Eu entrei ali numa picada e vim para cá à frente. Mas já voltamos a repor a posição. Sabia que ele ia enterrar, deixei partir. Tem uma floresta fechada. Uma floresta extremamente fechada. Falta 18 quilômetros. Qual é a última vez que viste aqui a Jamba, desse caminho? Foi em 75. Exatamente, está a ver? Falta 18 quilômetros para chegar a Jamba. Não quis dizer nada, mas já fizemos. Daquele frango, mas não esqueci. E aí com aquilo, meu. Depois da floresta cerrada, totalmente fechada, agora estamos na Chana. Fazer mais à frente, aqui não deu muito jeito. Vou ficar de espaço deles, o Flagel não tem bem errado. Grande máquina! É preciso pôr água aí? Estou aqui, né? Nada,
Estava a levar uma surrazinha nestes últimos quilómetros. Não é brincadeira. Está fodido. Já viste a minha blindagem de 4mm passou debaixo do carro? Eu quando passei por cima dela, o carro mandou um pulo e fez tão. Eu pensei, parti a caixa. Parti a caixa. Quando parei, afinal a gaja estava toda bragada lá para baixo. Mas para bregar uma chapa de 4mm, imagina a teres prova. conseguido teres conseguido desapertar os parafusos foi uma fezada. É o que ela, é o senhor dos pneus, daí dizendo vão ter que pagar uma boa galinha, um bom fungo aí, uma grande É verdade, cerveja. é verdade. Adianta. Estava a querer chorar. né? Já estava a dizer que vamos pagar uma galinha! Ainda agora o Tavares disse, olha este pau, mas estava assim Mano, bem aguçado. boa noite, não vi. Pequeno deslize, você pisa naquilo, não foi. Olha, e porquê que os manómetros da temperatura não funcionam? É pá, porque está tanto calor que o gajo diz, mesmo que mude a temperatura eu vou continuar. Eu já vi Ok, gosta. ok, Bom, Então o gajo manda lixar, dá para ler o que está certo só. Olha, agora, poucos conseguem, no mesmo lateral, no mesmo cubo, furar 7 pneus. Como é que se É consegue? pá, porque 3 deles foi mau serviço da recaustagem. Mesmo? Sim, afirmativo. Como é que um patrão consegue subir para cima de um tronco em alta velocidade? Como um gajo não estava a ver, eu quase dizia que era por causa da cuca, mas não, era por causa do pobre. Ah, pronto. Está muito bom. O tronco entrou aqui em grande velocidade, ok? Sai da frente, deixa eu explicar. Grande velocidade o tronco, veio por aqui e ficou aqui. Ficou aqui por baixo. 4 rodas no ar. Um PS do patrão, do patrão. Não partiu o faroinho. Isto foi a primeira árvore. Aqui foi a segunda. Aqui foi a segunda árvore. Não, ganda patrão. Não sei quem disse que isso era um touro, como veio a tentar derrubar tudo que era árvore. A maior sucata que vem connosco. Já saiu com a certeza de que chegava cá? Não, Ok. nunca pensei. E devo isso a vocês dois estar aqui agora. Assim tinha ficado em Mabinga. Primeira árvore, fazia grande impacto aqui, mas os faróis são bons. A blindagem também aguentou. Devo-vos dizer que essa fita é de alta qualidade. Aguentou desde Luanda até aqui. Facto. Por acaso, Aguentou desde Luanda até aqui. Não, mostra a blindagem toda amassada. Uma blindagem feita. novinha. Uma Não, blindagem então está feita. amassada. Hã? Está aprovada. Está aprovada, polida Tá e boa. tudo. Olha, esse carro já ficou, sem exagerar, aí com uns 5 a 7 pneus foram a vida. Mas devo vos dizer que este aqui é um herói. Este pneu é um herói. Ele já entrou aí todo deteriorado, não é? E está aí, está a seguir marcha. Como é que foi essa viagem? Epá, isto está a ser uma prova viva. Aqueles gajos que têm 300 de cidade, de sala, que pensam que os carros não conseguem chegar aqui. Este deve ter sido o primeiro a vir aqui. Se não foi o primeiro, foi o segundo atrás do tio Truca. Mas mostra que isto continua a ser um cruzador de terras e vai até o fim do mundo. Portanto, não tenham medo de pôr os vossos carrinhos de luxo na mata, que eles são bem capazes. E para aqueles que duvidavam que eu tinha coragem, cá estou. Tadã! Quantos furos? Que foi um rasgo interno numa raiz que estava no trilho. 0, scoopers excelentes. A velocidade que já atingiu aqui, Máxima, a máxima. 73 km por hora na mata. Ok. Com direito a pulos. Quantas vezes ficou encalhado? Olha. Pronto, a Hilux tem um conta quilômetros diferente, marca 100, nós estamos a fazer 70. Por isso, ouve. Mais do que provar. Quantas vezes ficou encalhado? 2 no trilho do Ural. Os eixos ficaram no ar. Só. 0 problemas. Já- Um problema. Está a ter um problema. Os sensores, muita sujidade, muito pó. Os sensores estão a acusar erro. Já falou para a Máquina. oficina? Já acertou o orçamento para a pintura? Esta nova decoração que vocês têm de ver conhecer. Isto, nós estamos a estudar um novo gráfico camuflado para o mato, não é? Mas vai se resolver. E está. Não há danos, não há nada. Está aí, desculpem. A provarem que são bons, a máquina excelente e o condutor melhor ainda. Olha, tu não vais para a praia? 1400 km que esta carrinha tem. Pronto. Esta carrinha fez questão de testar as árvores da savana da Mabinga. Então, deu um belo beijinho. Da Mavinga para
É Rivu. Sim, da Mavinga para Rivu. Pronto. Pronto, deu um belo beijinho numa árvore, uma bela carícia. Partiu o farol, partiu o para-choque, empanou a roda, furou o pneu. Mas pronto, de resto também tem uma Mas pintura. olha, impecável, continua a andar, zero problema aí. Não, ela tem, esta carrinha agora está diferente. As rodas dela estão assim abertas e ela tem mais capacidade de tração. Está virosca. Pronto, de resto, é essa pintura. Já era. Essa está parecida com a do 300. Tá, Branquinho, todos nova temos uma camuflagem, pintura bem diferente. agência Lusa. Eles pensaram que ainda estávamos em confrontos, guerra civil, queriam passar de muita massa. Olha, perdeste a tampa da Jane. Aquela tampa a ser Toyota. Ah, outra já vem. Pronto. Trocamos o pneu. Pronto. Agora, Vamos ao doente ou vamos... Bom, agora vamos a esta. Pronto. ao doente. Apresenta aí. Pronto, esta. Vamos começar. Ora, isto aqui foi estacionar o carro no campsite em Mavinga. Alguém meteu uma pedra, não sei porquê, no caminho. Pronto. Foi a Raquel até que... Foi a Raquel que meteu a pedra no caminho. Não, e a Raquel... Pronto, aqui à frente estourou uma árvore. Eu fiz questão de partir a árvore para os meus colegas conseguirem passar. Aqui foi outra árvore que também bateu aqui. A árvore veio para a frente da estrada, não sei porquê. Andou, movimentou. Parece aquelas pedras da ilha. Os fios, que é para proteger o painel solar. Os cabos de aço, que é para proteger o painel solar, para não baterem paus no vidro. O curso também está torto. É para ali, corre, caralho! Não, isso já está posicionado. Não sei porquê, partiu um cabo de aço. Não sei o que é que aconteceu. Abraçou outra árvore. Não, foi em andamento, não sei. O cabo foi para um lado. Pronto, olha. Mas pronto, está tudo em dia. Estamos a chegar à Jamba, estamos a chegar ao Cavango. Estamos quase. Agora vamos ver o doente. Vamos ver o doente. Então, O motorista até fugiu. o motorista, cadê o motorista? O motorista fugiu para não ser Pronto, entrevistado. vamos começar pela. Não filma já a parte da frente que a mulher dele ainda não sabe. Então este carro, problemas é que apresenta? Excesso de temperatura na caixa, excesso de temperatura no motor. Está com Pronto, problema mas de pulmão e não está a está com respirar problema, bem. não está a aguentar o calor. Mas já, não obstante disso, numa curva bastante apertada, o gajo enfiou-se na traseira de outro colega nosso, achou que ele ia devagar demais e disse: não, vou empurrar este gajo. E deu-lhe uma porrada. Mas continua a andar. Para abono desse carro, foi o único que ainda não furou. Viva os chineses! E tem pneus chineses. Podes filmar, ainda não Pronto. furou. Agora vou-vos mostrar o carro que mais enterra. Tanto que o motorista fugiu, abandonou o local do acidente, foi se esconder ali no chefe máquina Estes são, para os não ser nossos, entrevistado. estes são os nossos guias. Da Prolog, O chefe Edson, o chefe França. Edson Rabugento. Este HZ tem sido o nosso carro guia. Passa a vida a enterrar. Chega, quantas vezes eu não, uma vez. E o França? Quantas vezes? Sabes como é que é? Nós para enterrar, metemos cabo e puxamos os outros. Eles para ninguém lhe ver, saem dois gajos a correr no carro. Porra! E todos a correr cá para trás. Quando a gente está a chegar, já eles estão a saltar para dentro do carro. Mas a alcunha desse chefe máquina é: tá tudo bem. Aqui o chefe França, hein? O nosso guia, ganda homem. Hein? Isto é fibra, este é daqueles dos antigos, raiz mesmo. Os únicos problemas deste carro, partiu a grade lá em cima, tentaram arredar uma árvore com o tejadilho, não conseguiram. De resto, isto, diga-se de passagem, companheiro, carro para andar aqui é isto. Isto é carro para aguentar surra mesmo a sério. Os nossos carros estão por resto, estão a aguentar, mas máquina para andar aqui está na praia dele, HZ. Não, mas o melhor carro aqui da caravana, Eu só faz vou ter que favor. questionar o tio Truca para ver qual foi a rota que ele Aqui, o já melhor fez. carro da caravana. Um pneu de cada nação. Namíbia, China, Angola, tá a ver? Estados Esse cara aqui, Unidos. Estados Unidos da América, é o carro do seu Vitor. Ele está muito relaxado. Ele não estava a contar as Mas isso aí não tenhas dúvida. Ele está relaxado porque ele acompanha os vlogs do Primata. Ele não acompanha. Eu acompanho o blog do Primata. Não, este fala, nunca pensei, não. Por causa dos pneus, por causa da transmissão. Não. Agora o motor até brinca. Nunca esperaste chegar aqui. Não. Para que é que eu vou andar? Que. É mentira. Sério. Vinha cá outra vez, com este gajo, mais um ou dois, vinha cá. Não, vamos voltar. Espera, força. É meu, o corpo. Eu daqui para um mês estou cá em baixo outra vez. Vinha à pesca do peixe tigre.
Mas a tua, pera, é autossuficiente, cara. Finalmente chegamos na Jamba. Nós estamos na Jamba. Que horas são? Alguém tem aí horas? 16 horas e 20 minutos. Chegamos na Jamba às 16 horas e 20 minutos, pá. Duas vezes Uma cantina que tem microfones de tecla, então antigamente a comunicação aqui esquece. Então, pagamos, dependendo de onde a gente for ficar, vamos agora para a administração. Depois vamos tentar. Vou tentar vir para aqui não, para ver se falo com o miúdo. Mas só para vocês saibam aí que estamos todos bem. Chegamos bem. Chegamos bem, de facto. Já podemos. bem longe, não estamos Boas. telefone, WhatsApp. Vai pagar. Para aqui na Jamba. Meu filho. Na Jamba. Oi, É o Liga. Meu filho. Já? Tá tudo bem, né? Já sei que está a reunir com Chegamos agora. receber os amigos. Vamos sair daqui quinta-feira, é? Nós estamos felizmente na Jamba. Esta é a minha primeira impressão, ou minhas primeiras impressões sobre a Jamba. Esquece, família. Veja lá, filme isto. Vê. Uma zona extremamente bonita. Vocês devem conhecer a Jamba. Olha, os rapazes que estão a transportar a água com gado vão passar novamente por nós e vamos filmá-los, é claro. Meus amigos, como estão? Está tudo bem? Estão a fazer o quê? Vamos para o quê? Carona? Posso falar também? Posso? Sim. Vamos iniciar. Cuidado. Vamos. Vamos, rapaz! Como é que estás a ver isso, rapaz? Tá cuiá, mano! Olha para aqui. Como é que tá? Tá cuiá! Mas eles são craques, não caem, mano! É o hábito. Obrigado, meu brother, obrigado. Yeah. Muito forte. Viste?